Quem não trouxe, diga misericórdia. Quem trouxe no celular, diga amém. Então acesse no seu celular. E se não trouxe, acompanhe aqui na nossa projeção. A palavra do Senhor em Jeremias 18, capítulo 1 a 12 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tenha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos que nós continuemos a responder ao Senhor, mas de uma forma obediente, não da forma que o nosso coração pecador deseja, mas ouvindo a tua voz, obedecendo os teus preceitos, convertendo o nosso coração, tirando esse coração muitas vezes que é de pedra e colocando o coração de carne em nós, para que nós possamos ser sensíveis àquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. Nós oramos para que o Senhor cesse qualquer inquietude agora. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça necessária para ouvir a tua voz, não a voz do pastor, mas ouvir a voz do Espírito Santo falando à sua igreja. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, talvez essa seja uma das parábolas mais ricas de significado no Antigo Testamento. E se você parar agora para prestar atenção nessa parábola que nós acabamos de ler, você vai perceber como essa parábola, ela ilustra para nós com tanta praticidade, com tanta beleza, o que nós somos nas mãos do Senhor. Nós somos barros nas mãos do grande oleiro. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você é barro na mão do Senhor. Você é um barro na mão do Deus que é todo poderoso. Percebe o quanto isso é grandioso, o quanto isso é cheio de significado, o quanto isso é tão importante para nós, se nós tivermos o entendimento de que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não fazemos nada, mas nós somos apenas barro na mão do grande oleiro, do grande poderoso Deus que nos criou. E essa palavra, ela foi dada como um ato profético, uma ação prática feita pelo profeta lá Jeremias, para que com essa mensagem espiritual ela alcançasse de uma forma mais concreta o entendimento dessas pessoas. A palavra foi para que ele fosse até a casa do oleiro, para quando ele chegasse lá na casa do oleiro, ele fosse ministrado naquilo que o Senhor tinha sobre a vida dela. E essa palavra surge como parte de uma mensagem que começa no capítulo 11, que vai até o capítulo 20 de Jeremias. E o nosso objetivo aqui nessa noite, com essa mensagem, é tentar entender
as lições que ela tem para nos ensinar. Existem basicamente 5 lições aqui muito importantes para mim e para você tirarmos como lição para a nossa vida e reflexão e levarmos essa palavra de hoje no nosso coração. A primeira é que a sua vida está nas mãos do oleiro. Talvez você não tenha noção de que a sua vida pertence ao Senhor. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Ele. Eu não sei se você já dedicou os seus dias a Ele. Eu não sei se você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Se você não fez isso, se você não entregou, se você não o conhece, se você não se rende a Ele, muito provavelmente você também não tem ideia de que as suas mãos, que o seu vaso está nas mãos do oleiro. Esse vaso que nós falamos aqui nessa noite é a nossa vida. E talvez você olhe para esse vaso como algo muito precioso que você tem. Talvez você olhe para a sua vida nessa noite e fica dizendo para você mesmo, ou olha para a sua caminhada, olha para a sua jornada, como se a sua vida ela fosse demais preciosa. Mas está nas mãos do oleiro, é o que é mais precioso para nós que temos a Cristo. A palavra diz lá no versículo 6, no verso B: como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Vocês estão em minhas mãos. A primeira grande lição que nós tiramos dessa parábola do oleiro é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você pode dar a mão no seu coração e dizer assim: a minha vida está nas mãos do oleiro. Não, mas se tá, diga forte: a minha vida está nas mãos do oleiro. Parece algo tão simples entender isso, saber disso, mas que na prática há muitas pessoas que não creem. Na prática há muitas pessoas que não aceitam essa realidade ainda. Na prática ainda há muitas pessoas que estão dentro das igrejas que não tiveram um encontro real com Jesus Cristo, mesmo caminhando há tanto tempo em igreja, de forma religiosa. Simplesmente creem que se existe um Deus e esse Deus, Ele é poderoso, Ele não tem nada a ver com a minha vida, porque Ele é Deus. Ah, pastor, Ele não vai se preocupar comigo, Ele é Deus, Ele tem tanta coisa para se preocupar, por que Ele se preocuparia comigo? A minha vida não é tão importante quanto a sua, por exemplo, ou a do meu irmão que é líder aqui de ministério, ou até mesmo desses voluntários. Eu ando com a vida tão errada, tão cheia de pecado, que eu olho para a minha vida e nada tem valor. Como é que Deus, Ele vai olhar para a minha vida? É melhor que eu continue aqui caminhando na minha, com meu próprio nariz. Pessoas que não aceitam essa realidade, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se você acordou hoje, se você está respirando, é porque o Senhor permitiu, é porque as misericórdias dEle foram renovadas sobre você, é porque Ele fez com que você pudesse acordar e ter uma nova chance para caminhar. Você não é dono do seu próprio nariz, não, salvo engano. Quando você anda dessa forma, é que você começa a entender que você vive metendo os pés pelas mãos, sim ou não? Quando você começa a perceber que nada está acontecendo na sua vida, e se você for analisar o porquê não está acontecendo, você vai começar a perceber que muitas vezes você está dando passo, colocando a carroça na frente dos bois, trocando os pés pelas mãos, porque se a sua vida não é sua, você tem que pelo menos, a gente acredita, perguntar para aquele que é dono da sua vida o que é que você tem que fazer. Se você vai, se você não vai, se você fala, se você não fala, se eu penso, se eu não penso, aonde eu vou, se eu não vou. Começar a entender que a nossa vida está nas mãos do oleiro. Mas o que a Bíblia nos ensina é que desde Adão, o primeiro homem, é que nós somos barro. Existem pessoas que não creem, existem pessoas que não aceitam essa realidade, mas a palavra de Deus nos ensina lá desde Adão, o primeiro homem, que nós somos barro, e que Deus deu a forma e soprou o seu Espírito Santo em nós para nos dar vida. A partir daquele momento nós podemos ter vida. Ele que é o dono da nossa existência, sem Ele nada somos. Sem o Senhor você não pode existir.
Se não fosse Ele, você não estaria aqui. É por causa dele que você está aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo, creio eu, pensando nesse texto que está lá em Romanos 9, 20 e 21, disse assim: mas quem é você para questionar a Deus, ó homem? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo do barro, um vaso para fins nobres e outros para o uso desonroso? Mas por que o Senhor colocou essa ilustração para falar direto ao povo de Judá? Porque na razão era que aquela sociedade ali de Judá havia construído uma sociedade que estava distanciada do projeto original de Deus para eles. Dias como nós vivemos hoje, dias onde que nós vemos que a cada dia que passa, a sociedade se afasta mais do projeto original de Deus. E isso começou a refletir nas crenças deles, isso começou a refletir nos valores deles, e eles começaram a criar um perfil, um tipo de comportamento que eles se bastavam, que eles não precisavam de mais nada, que eles eram donos do próprio nariz deles, e eles conseguiriam andar por eles mesmos. Mas na verdade era algo tão horrível que eles tinham feito, que os próprios pagãos daquela época e outras nações conseguiram perceber isso, mas eles não percebiam. A palavra lá no versículo 13 diz que, portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a virgem Israel. A terra deles, no versículo 16, ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Toda vez que você não admite estar nas mãos de Deus e tenta decretar a sua independência dele, você está construindo para si uma desgraça. E talvez isso seja forte para você, mas essa semana, conversando com algum irmão, a gente falava sobre uma pessoa que há anos atrás a gente pôde conversar e alertar por onde ela deveria andar, qual era o caminho que ela estava construindo que não era bom. O caminho não era agradável aos olhos de Deus, mas ainda que parecesse haver temor no coração daquela pessoa, ela insistia ainda em andar em caminhos de atalho. Ela criava o seu próprio atalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: toda vida que você for convocado a criar um atalho, caia fora. Quando a gente cria um atalho para a nossa vida, nunca dá certo, não funciona. Você sabe por quê? Porque existe apenas um caminho. Qual é o caminho daqueles que creem em Cristo Jesus? O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. A sua vida só vai ter jeito se Jesus estiver nela. O seu caminho só vai ser endireitado, as suas veredas, se você andar com Jesus. Se você tentar fazer qualquer outro atalho, ainda que você acredite que haja temor no seu coração, vai ser perda de tempo. Porque Jesus não está nos atalhos. Jesus, Ele é o próprio caminho. E hoje, se a sua vida ela está um grande caos, se até o seu equilíbrio emocional se foi, se você tem sofrido com as doenças desse século, sinto lhe dizer, meu irmão, CRP vai até me caçar talvez, mas é porque Jesus não está no seu caminho ainda. Ele disse que no mundo a gente teria aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que Ele venceu o mundo, nós venceríamos também. Nós não estamos inertes de sentir o sofrimento dessa vida, mas quando nós temos Jesus na nossa vida, no nosso caminho, nós entendemos que nós somos como vasos na mão do oleiro. Ele todos os dias está me moldando.
Se Ele não está nesse caminho, não tem como eu ser moldado por Ele, porque é algo imutável, contra o qual não adianta eu e você lutarmos. Você só é barro nas mãos de Deus. Você não pode ser barro na mão de homem nenhum. Você não pode ser barro na mão de mulher nenhuma. Você só pode ser barro nas mãos de Deus, porque só Deus ele tem o poder de moldar a sua vida. Só Deus é que pode fazer com que você aceite o toque suave dele. Só Deus é que pode fazer com que você escute a voz dele. Só Deus é que pode permitir e pode fazer você acessar esse lugar de vaso em que Ele molha as suas mãos e pode ali moldar você conforme o que Ele quer, para que você reflita na beleza que é ser um vaso nas mãos de Deus. Você já pensou, se a minha vida está nas mãos de Deus, se a minha vida pertence a Ele, se Ele é o oleiro da minha vida, Ele é o grande artista. Como é que Ele olha para a obra dele hoje? Como é que está o seu vaso hoje? Que vaso você é? Se colocássemos todos numa prateleira ou numa grande galeria, como as pessoas veriam esse vaso? Como aquele que fez o vaso olharia para o produto do seu trabalho? Será que ele se alegraria? Será que ele ficaria triste? Será que ele refletiria a beleza dele naquilo que ele mesmo criou? Acredite, meu querido, que ele tem todo o direito de dirigir a sua vida, porque foi ele que criou. Se ele criou, ele tem todo o direito de dirigir. Só que aí você fica pegando atalhos, escolhendo os seus caminhos, e quando esses caminhos levam você para caminhos que não são de paz, mas são caminhos de mal, você fica reclamando com o Senhor. Certa vez um jovem me contava que tinha dificuldades de entregar a vida dele para Jesus, pelas paixões do mundo que ele tinha. E ele disse assim: pastor, eu só vou entregar a minha vida para Jesus quando eu de fato não obtiver mais prazer nas coisas do mundo. Quando eu acreditar que eu posso ir para Jesus e não cair de volta na vida que eu tinha. Mas, queridos, quando nós conhecemos a grandeza do amor de Deus e a leveza do amor de Deus, não há quem resista. Não tem como nós não nos cairmos aos pés do nosso Criador. E a pergunta para você nessa noite é: até quando você vai resistir? Cair aos pés do seu Senhor, cair aos pés do seu Criador, se permitir ser usado, ser moldado por Ele. O versículo 4 diz que mais o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, versículo 6, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. Sabe qual é a segunda lição desse texto? É que o Senhor não somente tem o direito de moldar esse barro, mas Ele mesmo estabeleceu os critérios de qualidade que já foram revelados na sua palavra para poder moldar esse barro. Eu acredito que você não gosta de comprar nenhum produto que não seja bom, que não seja ótimo, que não seja de qualidade. Imagine algo feito por Deus. Ele espera que seja excelente, e Ele estabeleceu os critérios para nos abençoar ou para nos quebrantar. Existe aí uma luz desses critérios, e o que está por trás dessa afirmação era o conceito errado que o povo tinha da maneira como Deus trataria o povo dele. Como eles eram herdeiros da promessa que tinha sido feita a Abraão, eles acreditavam que fariam o quê? Que eles poderiam controlar o Senhor. E talvez você já tenha feito a mesma coisa que eles.
Você já barganhou, você já chantageou, você já prometeu e não cumpriu. Você já tentou aí controlar o Senhor através das promessas que Ele já fez para você. E como eles eram um povo escolhido, nunca nada poderia tocá-los. Ninguém poderia fazer nada contra eles. Mas aí o Senhor vai revelar aqui que todas as suas promessas estão condicionadas. Repita comigo: condicionada. Condicionada. Todas as promessas do Senhor estão condicionadas aos compromissos mútuos que nós temos revelados através da aliança que foi feita com Ele. Sabe qual é o maior problema de hoje? É porque você esquece que nesse processo você tem uma responsabilidade. Você quer que Deus faça parte dele, mas você não chega para fazer a sua. A condição da bênção era o compromisso com o Senhor. Para eu ser abençoado, eu tenho que ter um compromisso com o Senhor. Eu tenho que andar com o Senhor. Por isso que a mensagem lá dos capítulos 11 ao 17 era o quê? Era falando sobre a oração sem compromisso. Uma oração sem compromisso não transforma. Uma oração sem compromisso caminha para uma catástrofe na sua vida espiritual. Uma oração sem propósito, sem objetivo, uma campanha de oração sem deixar Jesus ser o Senhor, é imaginar que você pode controlar Deus com a sua liturgia. É você imaginar que você pode fazer alguma coisa. Na sociologia isso é tratado como fé mágica. Já teve essa impressão, talvez? Você achou que você era tão suficiente que aí você ficou ali: não, depois eu faço isso, Senhor. Não, assim não, Senhor, assim não dá, eu vou dar um jeito aqui. Como se você pudesse controlar as circunstâncias através de rituais que você mesmo criou, pré-estabelecidos, para se comunicar com o Senhor. Mas a nossa fé, ela é entrega. A nossa fé é compromisso para que o oleiro molde as nossas vidas. A sua vida está nas mãos de Deus. Não somos nós que moldamos, não somos nós que fazemos Deus a nossa imagem, mas é Ele que nos molda segundo a santidade. É por isso que nós devemos nos segurarmos nesse compromisso de sermos santos, porque assim a oração sem compromisso, ela não vai funcionar. Mas se eu for santo, tiver o compromisso, se eu for obediente à palavra, se eu me manter ali com a minha responsabilidade, esse compromisso é mútuo, tanto da parte do Senhor para comigo, quanto de mim para Ele. E aí a bênção está ali. A profecia sem conversão não salva. Havia muitos profetas naquele dia, naquele tempo, naqueles dias. Eu posso até afirmar que havia um profeta para o gosto de cada freguês. Hoje, como igreja, tem igreja para todo mundo hoje. Só não é crente quem não quer. Que tem uma igreja para cada tipo de pessoa. Naquele tempo também havia muitos profetas, naqueles dias. E muitos deles não estavam pregando conversão. Simplesmente construíram lá a sua teologia, que pudesse se adaptar à cultura, como nós vemos hoje. Muitas pessoas esquecendo de pregar a palavra de Deus. Eu quero entender que é esquecer mesmo. Não estão pregando a palavra de Deus para agradar a todo mundo, para agradar a cultura, ao costume das pessoas, mesmo se esses costumes sejam horríveis aos olhos do Senhor. Por isso que as pessoas reagiam à mensagem de Jeremias de uma forma indigesta, porque aquela mensagem, ela confrontava. Aquela mensagem era verdadeira. Aquela mensagem doía na alma. E eu vou dizer para você, se você está indo para a igreja só para ouvir sobre o amor do Senhor, está errado. Se você não entra daqui, nessa casa, e não sai daqui pensando em ser uma pessoa melhor para ser mais parecida com Jesus, está errado. Nós precisamos ser confrontados. A palavra diz lá no versículo 18, que aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrar de Jeremias.
Pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Eles estavam desejando no seu íntimo desacreditá-lo. Se não fosse possível, até poderiam ter pensado em matá-lo, como os outros textos nos mostram, porque sempre encontrariam alguém para proclamar a mensagem que queriam ouvir. Mas o grande desafio das Escrituras não é ouvir o que você deseja. Se você procura uma igreja para ouvir o que você deseja, eu quero dizer para você que você está procurando a igreja de forma errada. Você tem que procurar uma igreja bíblica que fale aquilo que o Senhor quer falar para você, aquilo que está na palavra de Deus, não é aquilo que você quer escutar através da palavra. Profecia que não promove conversão, preste atenção nisso. Qualquer profecia que não promover uma conversão transformadora e compromisso exclusivo com Jesus não traz salvação. E o templo e o pacto sem compromisso com o Senhor não significam proteção. E aí outro sentimento do povo ali de Judá é revelado nesses capítulos. Era que nada poderia acontecer com a cidade de Jerusalém, pois o templo estava ali, e a glória do Senhor não permitiria que nada acontecesse por causa do seu pacto, simbolizando ali no templo, na Arca da Aliança e nas demais relíquias religiosas. O triste é que nessa história, lá da queda de Jerusalém, milhares de pessoas foram mortas no pátio, lá no edifício do templo, porque templo e pacto sem compromisso não geram proteção. Você pode ter pacto, você pode estar no templo, mas se você não tiver compromisso, você não está protegido. É como se você fizesse aquele simbolismo que você faz, talvez, ou já fez alguma vez, que você coloca a Bíblia aberta no Salmo 23 lá na sua casa, ela empoeirada, como símbolo de proteção, né? Não, o Senhor está guardando a minha casa, o Senhor está me protegendo. Estou com a Bíblia aberta aqui, sabe de nada, inocente. Pacto, templo, sem vida, não há transformação, não há segurança. É como se você estivesse fazendo um altar em sua casa. Deus não quer fazer um altar na sua casa. Deus, Ele quer o seu coração. A fé não é feita de relíquias. A fé é feita de intimidade com o Senhor. O orgulho do nacionalismo não tem poder para enfrentar uma batalha espiritual. Hoje o Senhor convida você, e não só você, convida a mim também, a fazermos uma entrega total do nosso coração, porque nós somos barros nas mãos do oleiro. É Ele que tem que usar os critérios que Ele quiser usar em nós. É Ele que tem que fazer o que Ele quiser fazer em nós. É Ele que tem que tirar o que Ele quiser tirar de nós. É Ele que tem que modificar. É Ele que tem que reiniciar muitas vezes as nossas jornadas. Não tem nada a ver comigo e com você. Há coisas que Ele quer tirar, outras Ele quer modificar, outras Ele quer reiniciar. Mas uma coisa é certa: fora das mãos do oleiro não há esperança. A terceira coisa é que se você for moldável, se você tiver um coração ensinável, se você for barro mesmo nas mãos dele, ele não vai fazer um remendo em você, mas ele vai fazer você de novo. O Senhor é especialista em criar obras-primas. O Senhor é especialista em fazer o melhor. Ele não trabalha com remendo, Ele não trabalha com gambiarra, Ele trabalha com o melhor. E olha o que é que diz o versículo 4, 7 e 8.
Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei. A terceira lição dessa parábola é que se você... Preste atenção em mim. Os meninos vão só trocar uma pilha ali. Está vendo como a gente se distrai rápido? Deus, ele não faz remendo. Ele faz tudo novo. E se você for uma pessoa moldável, isso vai assistir você em muitas coisas na sua vida e na vida de tantas pessoas. Talvez você diga assim: não tem como, pastor, eu ser um vaso novo, porque eu estou cheio de remendo já. Os meus cactos estão todos quebrados. Quando eu penso em um vaso remendado, eu posso até imaginar as falhas que eu já cometi, os pedaços que eu já deixei por aí. Mas, querido, você tem que começar a pensar no oleiro. Você tem que começar a pensar que você pode ainda, enquanto há vida e há tempo, ser amassado novamente, ser pegado e ser moldado e ter uma nova forma e ficar da forma que o oleiro quer, ficar com uma grande obra na mão do artista. Não é que você tenha que se esquecer ou apagar o seu passado, mas é simplesmente porque o passado não é a sua essência. Tem muita gente que não é feito novo porque ainda está no passado, ainda está vivendo, remoendo o passado como no barro, amassado, reformatado, mas ele não define o nosso futuro. Porque o futuro de um servo de Deus não está preso a uma metodologia de causa e efeito, ou a um karma, ou a um ciclo, mas ao conceito de que nós temos um Salvador que nos transforma pela graça de Deus. A nossa vida é o próprio barro. Quando o barro está nas mãos do oleiro, ele deixa de ser barro para se transformar em vaso, em um vaso valoroso que dá honra, um vaso que vai refletir a inteligência de quem fez, do artista. E quantos testemunhos nós podemos ouvir de pessoas que não são mais definidas pelo seu passado, de pessoas que realmente encontraram a Cristo e mudaram a sua vida e que agora revelam a glória de Deus e da graça eterna. Foram amassados, foram ali totalmente trabalhados, deformados, e agora possuem os seus casamentos restaurados, possuem filhos e pais que são perdoadores, estão se afastando das mágoas, estão se afastando aí daquilo que impediam que eles vivessem em harmonia. Quantas pessoas que eram marginalizadas, não se integravam à comunidade, ao encontrar Jesus hoje podem serem reentregadas, mas se tornam agentes de transformação a partir daquilo que o oleiro fez. O que você precisa fazer é deixar o Senhor fazer de você um vaso novo. Talvez o seu vaso esteja quebrado há muito tempo e Ele quer lhe restaurar, e Ele já pegou esse barro, já colocou na mão dele. Eu não sei se você vê lá o equipamento que usa o oleiro, e Ele está aqui querendo fazer, e você não está querendo tomar forma. E aí vem para a quarta chave dessa pregação, ensinamento, é que tudo que é rígido quebra. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo que é rígido quebra. E o que é que acontece? Se você for duro, Ele vai precisar quebrantar você. É assim que acontece. Ele lhe dá várias oportunidades. Ele chama você com amor, com graça, com sabedoria. Ele faz o papel dele. Mas aí, se você tiver um coração que é duro, não é ensinável, não é moldável, o que é que Ele faz? Quebranta. O versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente.
Versículo 9: e se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. A quarta lição dessa parábola é que se eu e você formos duros de coração, isto não significa que nós saímos das mãos do oleiro, mas só que ele vai poder e vai querer quebrantar a dureza do meu e do seu coração, porque quando o barro ele não é maleável o suficiente para que ele possa ser trabalhado, o oleiro ali, para o que ele estava fazendo, ele amassa, ele molha a argila até que ela volte ao ponto de ser transformada. E esse processo aí vai ser um processo de quebrantamento. E era isso que o Senhor estava falando ali naquela parábola. Se o povo não se convertesse, então as bênçãos que tinham sido prometidas àquele povo não seriam liberadas sobre eles, assim como sobre a sua vida e sobre a minha vida. As bênçãos prometidas a nós vão ser suspensas se nós não andarmos em conformidade com a palavra de Deus, se nós não tivermos o compromisso de refletirmos a glória do Senhor aqui na terra. E o propósito era que eles percebessem que aqueles atalhos que eles tinham construído fizeram eles abandonar os caminhos do Senhor. Quantos atalhos você já fez que o levaram para distante de Jesus? Quantos atalhos você ainda está tomando na sua vida? Ainda está buscando, que a cada atalho tem distanciado você do seu Salvador? Que a cada atalho tem permitido que você viva ilusões, que a cada atalho tem até lhe dado prazer, mas que no outro dia lhe dá dor de cabeça, lhe dá angústia, lhe dá tristeza, lhe dá vergonha, porque está distante do Senhor. Cada atalho que você pega, você diz para Ele: sou eu, mais eu e menos você. Mais orgulho, mais eu e menos você. E aí você começa a se tornar rebelde contra aquele que lhe criou. O quebrantamento, meus queridos, é um dos meios que o Senhor nos chama ao arrependimento, porque a única maneira que nós temos de ser abençoados pelo Senhor é se pararmos de lutar contra Ele. Tem muita gente lutando contra Ele. Tem muita gente lutando contra o Senhor e facilitando a vida do diabo. Tem muita gente rejeitando Jesus e convidando Satanás para sentar na sua mesa. Tem muita gente rejeitando Jesus dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, e abrindo brechas para que Satanás adentre o seu lar. A única maneira que nós temos de ser abençoados pelo Senhor é se nós deixarmos que Ele nos molde. Moldar o seu temperamento, moldar o seu comportamento, moldar as suas palavras, moldar o seu compromisso com Ele, moldar tudo aquilo que pertence a Ele, porque quebrantamento é o trabalho de um artista que não se conforma com barro duro e que quer tornar aquele barro útil. Só que talvez você já tenha ficado duro há muito tempo. Jesus está querendo jogar água em você hoje para deixar você maleável e para voltar a moldar você, mas você ainda está ali, duro, inútil. E hoje eu quero dizer para você: pare de lutar contra o Senhor. Pare de lutar contra o Senhor. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 58, na ilustração de Paulo ali naquela passagem, alguns acreditam que desde o testemunho de Estevão, o Senhor estava tocando o coração de Paulo. Mas Paulo, ele lutava com o Senhor. E aí Jesus foi lá e disse para ele: todos caímos por terra. Então ouviu, Paulo disse: ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Disse Jesus: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Lá no versículo 16: pare de resistir, e isto só lhe trará dor. Será que você é alguém que resiste ao Senhor? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pare de resistir. Deixe de lutar contra o Senhor. Isso só vai lhe causar dor. É perda de tempo, querido.
E a última palavra que eu quero compartilhar de lição para a sua vida nessa noite é que só não há esperança para você se você for duro de coração. Você entendeu o que eu disse? Só não há esperança para você se você for duro de coração, seja em qualquer área. Só não há esperança para o seu casamento se você for duro de coração. Só não há esperança para o seu filho se você for duro de coração. Só não há esperança no seu trabalho se você for duro de coração. Só não há esperança para o seu ministério se você for duro de coração. O versículo 11 diz: portanto Jeremias vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. No versículo 12 ele disse: não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. A última lição dessa parábola é que só há esperança para você se você não endurecer o seu coração. O Senhor já havia decretado o quebrantamento ali para aquele povo, mas ainda assim Ele mandou Jeremias para pregar essa mensagem, para que eles se arrependessem, para que eles voltassem ao Senhor, que era onde havia esperança para a vida deles, para que eles não tivessem que passar pelo cerco da cidade e viver tanto sofrimento como eles viriam a viver por causa disso. E Jeremias foi, mas vejam que o povo respondeu: não perca seu tempo, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Quantas vezes nestes quase 2 anos de ministério pastoral que eu tenho visto pessoas desprezar tantas oportunidades que o Senhor tem lhe dado. Quantas vezes eu vejo não só essas pessoas sofrendo, mas voltando a sofrer, porque não conseguem ver que é impossível vencer o Senhor. Você me vence, você vence quem está do seu lado aí, você vence alguém lá da sua casa, mas é impossível você vencer o Senhor. E hoje o Senhor tem um convite para você. O Senhor convida você a se render. E você pode definir se você quer ou não. O convite está posto, o convite está feito, a palavra foi ministrada. Agora é você e Deus, é você e o seu coração. É o desejo de ser um vaso nas mãos do oleiro, ou de continuar dizendo para Deus: não perca seu tempo. Eu quero viver da mesma forma que eu tenho vivido até hoje. Se eu faço uma coisa do mesmo jeito, sempre, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Se eu não mudo os meus pensamentos, eu não mudo o meu resultado. Se eu mudo os meus pensamentos, eu mudo os meus resultados. Que resposta você dá para o Senhor nessa noite? Será que você vai fazer como o povo? Dizer para Ele que não perca o seu tempo? Ou você vai se lançar aos pés desse artista e deixar que Ele molde você, que Ele refaça você, que Ele mude, faça tudo novo, independente da dor que isso vai causar na sua vida? A glória que espera por você e a bênção que espera por você é muito maior do que esse processo que você tem que viver. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos em nome de Jesus. E você pode falar com o Espírito Santo de Deus agora, se perguntando, fazendo essa pergunta: que resposta eu dou ao Senhor nessa noite?
Que vaso eu tenho sido? Será que eu tenho sido realmente moldado pelas mãos do oleiro? Ou eu estou tentando ser moldado por mim mesmo? Ou fazendo apenas aquilo que eu quero e não a vontade do meu Pai? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero declare isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim sua vontade se cumpra em mim. Quebra e transforma sua vontade se cumpra em mim. Você fecha os seus olhos agora e começa a orar ao Senhor. E talvez você queira fazer essa oração de entrega agora a Ele. Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu que você não tem vida, que a sua vida está nas mãos do Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas, mas você ainda não lançou a sua vida nas mãos desse oleiro. Feche seus olhos e faça essa oração junto comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que a minha vida não é nada sem o Senhor. Nessa noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. E eu, Jesus, que andei distante, que um dia me afastei, me desviei e fui para os prazeres da carne, ainda sendo um vaso do Senhor nas Tuas mãos, eu quero passar por esse processo de molda agora. Eu quero que o Senhor me refaça de novo e de novo, e que o Senhor me quebre a fim de ser um vaso cheio do Teu Espírito, que reflete a Tua imagem. Ainda de olhos fechados, nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Você ainda de olho fechado aí onde você está, se você entendeu essa palavra nessa noite, e se você fez essa oração comigo, a primeira oração de entrega a sua vida a Jesus, a segunda oração de reconciliação de alguém que já conheceu o amor do Senhor, mas se afastou, se desviou. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você nessa noite. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Então eu vou contar até 3, e quando eu chegar no número 3, se você fez uma dessas orações, você vai levantar a sua mão bem alto, que nós queremos orar por você. 1, 2, 3. Levante a sua mão em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Ele. Há alguém que quer se reconciliar com Ele. Não tenha vergonha. Se você quiser fazer, você vai levantar a sua mão. Nós não estamos convidando você
para ser crente aqui da nossa igreja, mas para entregar a sua vida a Jesus. O meu outro convite é para você que é crente mesmo agora, a você que já é vaso nas mãos do Senhor, mas que não tem deixado o Senhor permitir aí que Ele lhe molde conforme o que Ele quer. Eu quero que você levante a sua mão aí, não precisa vir aqui na frente, e nós vamos orar por você. Você vai entregar ao Senhor as suas causas agora. Entregue ao Senhor agora. Vai dizendo para Ele novamente, cantando essa oração: eu quero ser um vaso novo, Jesus. Eu quero ser um vaso novo, Jesus. Quebra e transforma. Quebra e transforma até que enfim sua vontade. Eu quero ser. Diga: Senhor amado, faça essa oração a Ele nessa noite, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faça de novo, Jesus. Faça de novo. Eu quero ser. Um vaso novo. Eu quero conversar com você que está nos assistindo no YouTube. Se você também decide entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a colocar aí no chat: eu decido por Jesus. E a nossa consolidação vai entrar em contato com você. Deixe o seu telefone aí no chat. Você vai dizer: eu decido por Jesus, e você vai ter a sua vida transformada pelo Senhor. Vamos orar? Estenda a sua mão, igreja. Uma vida que decide entregar os seus caminhos a Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por essa irmã agora. Pai, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Nessa noite ela se arrepende dos seus pecados, e o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é quem assume o controle dessa vida agora. Nós te pedimos, Pai, perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, e que a partir de hoje ela possa viver o sobrenatural que o Senhor tem para a vida dela. A palavra do Senhor nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e há uma alegria agora por essa vida que se rende aos seus pés. Que o Senhor seja com ela em todo o tempo, e que ela e a casa dela possam servir ao Senhor eternamente. Assim nós oramos e abençoamos no nome poderoso de Jesus. E toda a igreja diz amém. Minha querida irmã e amiga aqui, Wigner, a palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Se há festa no céu, há festa aqui na terra. Nós vamos receber você como família do Senhor, e é tão bom ter você junto conosco. Ele diz que os seus pecados são cancelados. Agora é tudo novo, tudo novo. E aí vou contar até 3, e quando chegar no número 3, você vai virar para trás e conhecer sua nova família. Amém? Vamos lá, igreja. 1, 2, bem-vindo à família do Senhor. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, diga unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor. uma família, Vivendo um compromisso do grande amor. de Cristo. Eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Aplauda o Senhor, porque Ele ainda salva vidas. Aleluia! Glória a Deus. Levanta a sua mão bem alto e diga assim: eu entendi
que a minha vida pertence ao Senhor. Essa semana eu não negociarei aquilo que o oleiro fizer em mim. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo e todas as bênçãos celestiais possam ser sobre você e sobre a sua casa durante todos os dias dessa semana, no nome poderoso de Jesus. Celebre ao Senhor com a salva de palmas e cante conosco.